Em Lucas 17:32, Jesus disse: Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus falava sobre a segunda vinda do Senhor, falava sobre o reino dos céus, de quando viria e que seria tudo muito rápido e que as pessoas estavam fazendo apenas aquilo que eles achavam que deviam fazer, mas estavam se ausentando da presença de Deus. E Jesus falando isso, ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Mas o que tem a ver a mulher de Ló? Ló morava numa cidade, eram duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra, e ele vivia lá com a sua família. E Deus resolveu destruir aquela cidade, aquelas duas cidades, porque havia pecado muito grande. O povo era rebelde, era infiel, era idólatra, fazia várias coisas que desagradavam a Deus. Ou seja, não fazia nada que agradava a Deus. E Deus chegou para Abraão e falou: olha, eu vou ter que destruir Sodoma e Gomorra, porque aquelas pessoas são pessoas que não fazem a minha vontade. São pessoas malvadas, malfeitores, pessoas que vivem conforme acham que deve viver e que me desagradam. Então, tipo assim, o pecado naquelas cidades era tão grande, eram vários tipos de pecado, de coisas que desagradavam a Deus, que ele não viu um outro jeito senão destruir aquele lugar. E aí, o que acontece? Deus falou para Abraão, mas Abraão tentou ainda interceder para que Deus não destruísse aquela cidade toda. Porque falou: e se tiver algum justo? O justo vai morrer pelos outros? Aí foi falando: se tiver 50 justos, Deus falou: não, mas aí eu pouparia, mas não tem 50 justos. E resumidamente, o que aconteceu? Não tinha muita gente que se salvasse, tinha apenas a família de Ló, que era sobrinho, Ló era sobrinho de Abraão, e a família de Ló morava lá. Então Deus falou: não, então tira a família, seu sobrinho e sua família de lá. Então vemos que o projeto de Deus ainda era para salvar a família de Ló. E quando Deus Deus, antes de tirar a família de Ló, mandou anjos lá para avisar eles, para ele avisar a família de Ló para que saísse. Mas nem todos acreditaram. Mas enfim, resumidamente, o anjo pegou na mão de Ló e da sua esposa e tirou eles de lá. Só que se eles estivessem perto da cidade, eles iam ser destruídos, porque Deus tinha prometido destruir com fogo e enxofre. Então era muita explosão, então eles seriam atingidos. Então Deus falou que enquanto Ló não chegasse na cidade próxima, que se chamava Zoar, que ficava na mesma região, enquanto Ló não chegasse lá, Deus não destruiria Sodoma e Gomorra. E Deus disse para Ló: salve-se pela sua vida, lute pela sua vida. Mas ele saiu com a família dele. Mas a palavra do Senhor vai dizer que daí no intermédio desse caminho aí, a mulher de Ló olhou para trás e ela foi transformada numa estátua de sal. O que isso quer dizer para nós hoje? O que Deus quer dizer falar com você hoje? Que talvez que a mulher de Ló, ela olhou para trás porque tinha coisas lá que ela não queria deixar. E talvez na sua vida você tenha paralisado porque tem coisas na sua vida que é para você ter deixado para trás e você não deixou. Você continua olhando para o passado. Se Deus te chamou, Deus tirou aquela família de lá para que ela não fosse destruída, para que ela não morresse junto com toda a população má, e Deus ainda deu uma chance. E talvez Deus te dê uma chance para você olhar para Ele, olhar para Jesus, para viver uma nova vida. Deus te tirou
Da onde seria destruído? Você era para ter morrido, mas Deus te tirou. Só que Deus quer falar para mim hoje, que quer falar, transmitir para você, é que você ainda tem olhado para trás. Ou seja, tem coisa no passado que ainda te atraem, ou que te segure, ou que seja um trauma ou um abuso, ou que seja alguma coisa que você gostava de fazer e que você ainda não deixou para trás. E isso faz o quê? Que você se transforme numa estátua. Ou seja, a sua vida fica paralisada. A sua vida está paralisada porque você tem olhado para trás. A mulher de Ló olhou para trás, não chegou na cidade e virou estátua de sal e ficou lá. E talvez a sua vida esteja assim hoje. Talvez você esteja paralisado. Talvez você esteja estagnado. Você não consegue vencer na vida e nem se aproximar de Deus. Por quê? Porque você não está olhando, você está um pé em Deus e um pé no mundo. Você não deixou as coisas para trás. As coisas que era para você ter deixado. E a palavra do Senhor diz hoje, esqueça, não olhe para trás, olhe para frente. Porque se você olhar para trás, o mal vai te alcançar. Então olhe para frente, olhe para Jesus. O que ficou para trás na sua vida, não tem nada de bom para somar na sua vida. Não tem nada de bom para acrescentar na sua vida. Procure a presença de Deus. Se fortaleça em Deus. Se está difícil, se o passado quer te atingir, ou se ele está te atingindo, ou se ele está paralisando a sua vida, busque a Deus. Busque a presença de Deus. Não estou falando de religião, não estou falando de igreja, estou falando de Jesus. Busca a presença do Senhor Jesus Cristo, que só Ele pode te libertar do seu passado. Seja alguma coisa que ainda te prende, algum vício, talvez a bebida, o cigarro, a droga, ou talvez seja algum trauma do passado, alguma angústia, alguma coisa que te feriu e você não consegue viver a sua vida. Ei, olhe para frente. O que Jesus quis dizer é que se as pessoas também ficassem, olhassem para trás, elas ficariam para trás, elas seriam atingidas, como que Jesus falava do reino de Deus, de quando Jesus voltaria de novo para buscar a todos aqueles que servem a Deus, aqueles que buscam a Deus. E que se a pessoa, como os tempos de Noé, foi o tempo de Sodoma e Gomorra, e são os tempos de agora. Isso era o tempo de Jesus e era o tempo de agora. As pessoas ficam olhando só para as coisas do mundo, as coisas do passado, o pecado, a carne, e se esquece de Deus. Saiba que Deus, nessa vida, é o que nós temos de mais importante. Deus é mais importante do que tudo. Então, se apega a Ele, só Ele pode mudar o teu passado, fazer você destruir o teu... Deus é o único que é capaz de destruir o seu passado e fazer você viver uma nova vida. Vive uma nova vida em Cristo. Se todos te abandonaram, se apegue em Deus, porque Ele é capaz de te levantar. Não olhe para trás. O que ficou para trás não vai acrescentar nada na sua vida. Não faça como a mulher de Ló. Não olhe para o passado, porque senão você vai ser destruído. O passado vai te destruir. Olhe para frente, olhe para Deus, olhe para a presença de Deus. Deixa Ele te libertar. Deixa Ele tirar do seu coração toda angústia, todo mal, toda inclinação para o mal. Talvez você fale, a minha vida, eu não consigo prosperar, eu não consigo viver bem, eu não consigo ser bem-sucedido. Eu não consigo me aproximar de Deus, mas é talvez porque você tem ficado olhando para trás. Você paralisou, você estagnou. Então, a palavra do Senhor hoje, olhe para frente. Deixa o passado para trás e olhe para frente, que Jesus tem coisas melhores para você. Senhor, meu Deus, que o Senhor abençoe essa vida, que o Senhor liberta ela de todo mal e faça com que ela esqueça o que ela viveu no passado, tudo de ruim, e não deixa que o passado venha afetar o presente e o futuro dessa pessoa. Tira todo o mal, abençoa a vida dela grandemente, e que se tem alguma coisa no passado que ainda prende ela, que o Senhor desprenda agora e faça com que ela viva, seja uma nova criatura e viva uma nova vida diante da sua presença. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida e saiba que essa é uma palavra de Deus para você, que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração. Olhe para frente, não olhe para o passado.
Deus tem grandes coisas para você, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem bênçãos para você. Deus tem coisas gloriosas para você. O que você está vivendo não é o que Deus quer para você. E aquilo que você acha no passado que vai te ajudar, que lá não vai não, que lá só vai te atrapalhar. Olhe para Jesus, porque Ele é o único capaz de mudar a sua vida. Que Deus te abençoe.